Olá pessoal do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que estão acompanhando essa aula de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. Seja muito bem-vindo e é importante que, para que possamos ter uma boa aula, é fundamental que você tenha um caderno, que você tenha material de escrita para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que vão estar sendo apresentados e eventuais dúvidas que possam surgir, para que posteriormente você possa ou rever essa aula ou sanar essas dúvidas por meio de pesquisas. Agora nós vamos conhecer os objetivos propostos na nossa aula de hoje. Olha aqui, ó. Nós vamos caracterizar o estudo da geografia como ciência, vamos definir paisagem, espaço geográfico, território e região como categorias básicas de análise do espaço geográfico. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa ciência e geografia. Nós vamos também caracterizar aqui a diferença entre ciência e senso comum. Haja vista que no ambiente escolar, no ambiente educacional, na educação formal, todos os conteúdos que são trabalhados aqui são conteúdos fundamentados na ciência, ou teorias científicas, ou conhecimento científico efetivamente comprovado. Mas calma, a gente já vai ver esses conceitos na sequência da nossa aula. Por quê? Agora você vai ver aqui na tela o estudo da geografia, ou seja, que a geografia é uma ciência que estuda a relação entre terra e seus habitantes, além de estudar os elementos naturais, sua localização e a inter-relação. Então, dentro da geografia, nós vamos estudar a relação entre todos os elementos que nós temos na superfície do nosso planeta e a inter-relação entre eles. Vamos falar sobre clima, relevo, vegetação. Utilizamos a cartografia, os mapas, pois são ferramentas de representação da superfície terrestre. E essas ferramentas de representação são fundamentais para que possamos construir imagens das paisagens dos lugares que estarão sendo estudados. Quando a gente fala em geografia, essa palavra, como você pode visualizar aqui na tela, ela é proveniente do grego e significa descrição da terra. Porque lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, os geógrafos, a geografia, ela se baseava na descrição da superfície terrestre. Então, o mundo que eles conheciam, quem fazia a descrição desse mundo eram os geógrafos. Porém, hoje, sabe-se que a geografia é muito mais do que meramente a descrição da superfície terrestre. Na geografia atual, nós estudamos as relações de poder, nós estudamos como o ser humano ocupa os espaços, como ele utiliza os elementos da natureza. Nós percebemos que o nosso objeto de estudo é bastante amplo. E é isso que a gente vê quando a gente vê a próxima tela, que a ciência é um conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então isso se aplica à geografia. Geografia é uma ciência, é um conhecimento científico e as teorias e os conteúdos que estão sendo apresentados nas aulas de geografia e que foram apresentados ao longo da sua vida educacional estão fundamentados na ciência, na verificação por meio de método científico, por meio de elaboração de hipóteses, por meio de estudos de forma imparcial, visando atingir o resultado. E esse resultado, essa comprovação ou não, sem um olhar condicionado. Quando a gente fala em ciência em olhar condicionado, é que o cientista, quando está fazendo um estudo, ele pode ter uma hipótese. Ele vai ter uma hipótese sobre o problema que ele está analisando. Porém, a resposta que ele vai ter, muitas vezes essa resposta ao seu problema pode ser confirmada por meio da hipótese, ou pode ser que a hipótese que ele apresenta para aquele problema não seja a solução ou a resolução daquele problema. Então é isso que eu quero dizer para você quando eu falo num olhar não condicionado. É uma mente aberta, de forma imparcial, a fim de atingir a resolução do problema e descobrir, de fato, os elementos que estão ali sendo estudados. Agora, a gente vai ver que a ciência ela é composta por três componentes: observação, experimentação e as leis. E visa a união entre o conhecimento teórico, a prática e a técnica. Não se utilizam suposições, mas da comprovação após a aplicação do método científico. Não existe no conhecimento científico eu acho que. Nas nossas aulas de geografia, você não vai ouvir eu, na condição de professor, ou qualquer outro professor de qualquer outra disciplina além da geografia, dizendo, eu acho que determinado assunto é assim, eu acho que a cartografia, não.
Por quê? Nós estamos trabalhando com conhecimento científico, nós estamos trabalhando com conhecimento que foi submetido a um processo científico de verificação e de constatação. Porque quando a gente está falando em eu acho, nós vamos estar tratando de senso comum, que é uma outra coisa. Dá uma olhada aqui, ó. Senso comum é a união dos saberes do cotidiano. É subjetivo, varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, além de ser baseado nos fatos reguladores da rotina, sem busca da explicação científica para o que ocorre. É muito aquela coisa do que as pessoas dizem. Alguém disse para alguém que determinado chá era bom para determinado tipo de dor. Porém, em nenhum momento houve uma explicação científica para tal. Vale lembrar de um exemplo que há uns 10 anos aqui no estado do Paraná acontecia, que as pessoas colocavam garrafas PET cheias de água sobre os medidores de eletricidade, sobre os contadores da Copel. Porque em algum momento alguém disse que isso reduziria o consumo de energia. A Compel, o que ela acabou fazendo? Ela percebeu que as pessoas estavam fazendo isso e ela submeteu os seus medidores de energia a um método científico, estudando as propriedades da água, o funcionamento mecânico do relógio e verificando se a água poderia, ao estar armazenada dentro de uma garrafa plástica sobre o medidor de luz, influenciar no consumo. A Copel, por sua vez, concluiu que não havia nenhuma relação entre o fato das pessoas colocarem as garrafas de água sobre os medidores de luz e uma redução na conta de energia, mas sim que substituição de aparelhos eletrônicos, aparelhos elétricos que reduziam o consumo. Perceba que o senso comum ele está baseado no popular, as pessoas faziam e outras faziam sem uma comprovação efetiva. E aí a companhia que é responsável pela comercialização da eletricidade submeteu a essa situação a um método científico e aí fez as suas constatações. Percebeu a diferença entre ciência e senso comum? Agora a gente vai ver o que são teorias científicas. Quando uma teoria possui evidências científicas sólidas, ela é chamada de teoria científica. Quer dizer que quando alguma teoria, por exemplo, a teoria acerca do surgimento do universo, das camadas internas do nosso planeta, quando existem indícios científicos que levam a crer que tenha ocorrido de determinada maneira e existem indícios científicos que comprovem tal situação, tal teoria, ela passa a ser uma teoria científica. Por mais que o ser humano nunca tenha chego ao núcleo ou ao manto do nosso planeta, em função das elevadas temperaturas que existem no interior do nosso planeta, as teorias, os estudos do material expelido de dentro dos vulcões, das erupções vulcânicas, levam a ciência a deduzir que a estrutura interna do planeta seja organizada em crosta, manto e núcleo, e que para o interior do planeta as temperaturas sejam maiores, em função de todos os processos de observação que foram realizados ao longo da história. E assim que nós temos uma teoria científica. E agora a gente vai para o nosso quiz. Vamos lá, ó. A geografia é uma ciência que se fundamenta exclusivamente no senso comum, não utilizando o método científico como fundamento. O que você acha? Falso ou verdadeiro? Muito bem, o que você acha? Falsa ou verdadeira? Acompanhe aqui na tela a resposta para você, ó, ela é falsa, porque a ciência ela não se fundamenta no senso comum e ela também não se fundamenta exclusivamente, tá? Ela se fundamenta nas teorias científicas e atenção, muito importante aqui é você tomar cuidado com essa palavra, exclusivamente.
Toda vez que você estiver realizando um exercício, estiver realizando uma prova, algum tipo de avaliação, é importante que você leia as questões sempre com muita calma e você preste atenção nessas palavras, como por exemplo, exclusivamente, sempre, nunca, jamais. São palavras fundamentais que vão dizer para você se essa resposta está certa ou errada. Porque geralmente, quando usam-se essas expressões, as questões geralmente estão erradas. Por isso, preste atenção na hora de resolver as questões que forem aparecendo para você. Agora a gente vai falar um pouco sobre espaço geográfico. E para falar sobre espaço geográfico, sobre categorias de análise, nós temos que falar de Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, indicado e contemplado inclusive com o Prêmio Nobel da Geografia, brasileiro, baiano, negro. Nós temos aqui, segundo o geógrafo Milton Santos, o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas, objetos e sistemas de ações não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. É uma teoria bastante complexa, porque Milton Santos, dentro da sua teoria, dentro da sua definição da ciência geográfica, ele acaba trazendo uma série de elementos, ele traz uma definição bastante rebuscada. Para a gente pensar no nosso cotidiano, dentro de espaço geográfico, imagine que o espaço geográfico é toda a superfície do nosso planeta, ocupada pelo ser humano ou ainda influenciada pelo ser humano, que é exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. É indissociável, a superfície do nosso planeta ela é indissociável, solidário e também contraditório. Então, esses seres que estão ali vivendo podem estar juntos, podem estar distintos, mas eles estão interligados. Sistemas não considerados isoladamente. Nós não podemos dissociar clima e vegetação, por exemplo, porque o clima e a vegetação estão diretamente relacionados, pois a vegetação se desenvolve de acordo com as características climáticas. Ao longo da qual história que se dá? Então, ao longo do tempo. Perceba que esse conceito está associado à superfície do planeta, ocupada e influenciada pelo ser humano. Então, o objeto de estudo da geografia, conforme você pode visualizar aqui, é o espaço geográfico, que é o nosso planeta, nosso habitat. E aí nós vamos falar de paisagem, porque quando a gente fala em paisagem, ele é um conceito utilizado por várias áreas do conhecimento. As artes utilizam, a fotografia, várias áreas do conhecimento utilizam o conceito de paisagem. Para a geografia, ele tem algumas características muito específicas. Olha aqui na tela, ó. Para a geografia pode ser entendida como um conjunto de elementos naturais e ou culturais, fixos e ou móveis, dispostos de uma determinada maneira em um determinado momento no espaço geográfico e que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Paisagem, muito mais do que aquela imagem bonita que às vezes você pensa de uma praia, de uma linda plantação ou de um lindo jardim, são todos aqueles elementos que você consegue observar. Então agora você que está assistindo essa aula de geografia, você está contemplando uma paisagem formada por elementos naturais, elementos culturais, elementos fixos, elementos móveis, que estão dispostos, que estão colocados de uma determinada maneira em um determinado momento no espaço geográfico, porque estou também no espaço geográfico. E você que está em casa assistindo essa aula, você também está no espaço geográfico. Se você olhar para fora da sua janela, você vai contemplar uma paisagem composta por esses elementos que podem ser naturais, culturais, fixos e móveis, e assim sucessivamente. Nós vamos perceber que as paisagens podem ser classificadas em paisagens naturais e paisagens culturais. Paisagens naturais, aquelas formadas por meio de processos da natureza, sem a interferência humana. Observe que essa cachoeira, ela se formou por processos naturais. Não houve a ação humana sobre a criação dessa cachoeira. Já quando falamos de paisagens culturais, paisagens antrópicas ou paisagens artificiais, são aquelas que foram criadas pelo ser humano. E eu trouxe aqui justamente uma área agrícola, que, por mais que ela seja repleta de elementos naturais, ela não é uma paisagem natural, pois estes elementos na natureza não se encontram dispostos da forma que você consegue observar na imagem que está do lado direito da sua tela.
essa não é uma disposição natural. Foi o ser humano que que criou esta disposição para estes elementos. E aqui, ó, atenção, presta atenção aqui, ó. Nem toda paisagem que possui elementos naturais é uma paisagem natural, pois, conforme já visto anteriormente, os elementos naturais podem ter sido agrupados pelo ser humano. E agora o nosso quiz, ó. Nosso quiz nós temos duas imagens, a letra A e a letra B. E eu quero que você indique qual das alternativas apresenta uma paisagem cultural ou uma paisagem antrópica. Se é a letra A ou se é a letra B. É rapidinho, vai lá! Muito bem. O que você acha? Letra A ou letra B? Qual das duas paisagens? Vamos olhar aqui na tela. Ó. A letra A, a paisagem letra A, nós temos ali uma plantação de milho. Então o ser humano foi lá e semeou aquele solo, plantou o milho em linhas retas, com espaços regulares entre si. A imagem B é de uma praia que, segundo a fonte pesquisada, é a praia da ilha de Superagui, litoral do estado do Paraná. Nessa região aqui da figura B, nós não temos a ação humana, não temos nenhum elemento que tenha criado essa paisagem. Então aqui nós temos uma paisagem natural. A letra A, por sua vez, ela apresenta o quê? Elementos naturais, porém não é uma paisagem natural. Em função do quê? Do ser humano ter plantado o milho em linhas retas, com espaços regulares entre si. Esta não é uma disposição natural do milho. Quando ele cresce na natureza, de forma sem ter a interferência humana, não é dessa maneira que ele vai estar, não é dessa maneira que ele será encontrado. Ele será encontrado de forma aleatória, como quando observamos uma floresta. Quando você olha uma floresta, você não vê as árvores todas plantadas em linha reta. Aí você está dizendo, mas aqui na minha região tem. Então foi o ser humano que plantou, que deve ser alguma área destinada para a indústria madeireira. Agora a gente continua a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho do conceito de lugar. O espaço no qual as relações cotidianas de fato acontecem denomina-se lugar. É o espaço próximo aos indivíduos, com o qual eles efetivamente mantêm as relações de familiaridade e pertencimento. Nossos vínculos sociais, familiares, profissionais se processam nos lugares. Então, quando estamos falando em lugar, nós estamos falando de uma porção do espaço geográfico, uma parte de toda essa superfície do nosso planeta, no qual nós estamos inseridos, no qual nós vivemos, no qual nós estamos diretamente ligados, seja a nossa casa, nossa escola, nosso colégio, nosso ambiente de trabalho. Enfim, os espaços em que nós estamos vivendo. E é por isso que eu coloco o estado do Paraná, pois como paranaenses que somos, que estamos acompanhando as aulas do programa Aula Paraná, o estado do Paraná, ele é um lugar para nós, pois estamos nele inseridos. E aqui, quando a gente fala em lugar, a gente percebe também a ideia de escala geográfica. Olha aqui, com as transformações no cenário mundial, a concepção de lugar passou a valorizar mais as questões políticas e econômicas, abrangendo as escalas local, regional, nacional e global. Quer dizer que, por mais que nós estejamos no local, estejamos vivendo nos locais, o nosso modo de vida, nós diretamente estamos sendo influenciados e influenciando outras áreas que estão distantes de nós. A gente pode pensar quando, por exemplo, estamos comprando os produtos que são oriundos da China, produtos importados que são produzidos em um determinado ponto da superfície do planeta que nós nem conhecemos, mas que esses produtos chegam até nós e que são importantes para o nosso cotidiano. Nós vamos perceber também que com a expansão das relações capitalistas de produção, não é mais possível estudar o lugar sem uma preocupação efetiva com as suas conexões com o global através das redes de fluxos. É exatamente o que a gente estava falando do produto da China, da interligação do mundo, de estarmos interconectados
e de termos um processo chamado de globalização. E você lembra que em outros momentos da sua vida escolar, você já ouviu nas aulas de geografia sobre globalização, sobre esse processo de interligação do mundo todo. Então, está associado aqui, porque os lugares são influenciados pelo processo de globalização. E aí a gente percebe que outro conceito importante é o conceito de região. Que região é uma categoria que pode ser compreendida como uma divisão ou delimitação do espaço geográfico a partir de um critério previamente estabelecido. Então, quando a gente está falando de regionalizar, nós estamos unindo territórios com características similares. E aqui nós temos um exemplo aqui da regionalização do Brasil, de acordo com o critério proposto pelo IBGE. E aqui nós temos outra definição, que é a definição de território. Que território é uma porção do espaço delimitada pela propriedade ou pelo exercício de um determinado poder ou soberania. Quando a gente está falando em território, a gente tem que pensar em domínio, em controle, em propriedade. O território brasileiro, ele possui um conjunto de leis e regras próprias que valem dentro deste território. E este é um território soberano, ou seja, as leis e regras existentes dentro deste território não podem ser questionadas por outros países, não podem ser alteradas por outros países. Por quê? É no popular, quem manda aqui é a gente. Essa é a ideia de soberania. A gente percebe que em outros países nós temos leis diferentes, nós temos países com pena de morte, nós temos países que não têm pena de morte, nós temos lugares onde o porte de armas é permitido, outros não. Isso está associado à soberania daquele território, às leis e regras existentes naquele espaço. E aqui, a gente tem aqui a questão da faixa de Gaza, que atualmente várias áreas do nosso planeta apresentam conflitos em seus territórios, movidos pelos mais diversas questões, podendo ser expansão territorial, que é o caso entre palestinos e israelenses, que é a briga pela questão da faixa de Gaza, onde Israel quer tomar esta área aqui para o seu território, já os palestinos, por sua vez, não querem ceder e isso gera um conflito. Então nós temos ali uma série de questões envolvendo o território. E agora que a gente já falou de território, já conhecemos todas as categorias, as principais categorias de análise da geografia, a gente vai para o nosso próximo quiz. Indique a alternativa correta. Letra A. Território e região são sinônimos. Letra B. O conceito de território está associado a poder sobre uma porção do espaço geográfico. Ou letra C. Paisagens são apenas compostas por elementos da natureza. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Você já respondeu? Qual alternativa você indicou? Vamos conferir. Letra B. Conceito de território está associado a poder sobre uma porção do espaço geográfico. Então, a ideia de território é poder. E aí a gente vai para a nossa revisão, ou seja, o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Acompanha ali, caracterização da geografia como ciência e as principais categorias de análise da geografia. Então, nós falamos sobre por que geografia é ciência, falamos das principais categorias de análise também da geografia. Aqui na tela vai aparecer para você agora um QR Code que você pode capturar para que você acesse o canal Aula Paraná no YouTube e possa ter acesso a essa aula e a todas as demais aulas que estão sendo produzidas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando essa aula, aonde quer que você esteja, nosso muito obrigado, fique bem e até a próxima aula.